A gente passou uma semana bem difícil em casa. Entrou uma gripe, não sei por onde, não sei se foi pela janela, se foi pela água. Eu tenho a impressão que foi na praia que eu peguei essa gripe. A gente nunca sabe onde que vem. Mas eu fiquei mal. O outro saiu do portão para fora. Foi. Ela me pegou. Me deu bastante. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar um pouquinho para cada um de vocês. Agora que está passando. Irmãos, é para isso. Tira um pouco do fone. Nós estamos pensando sobre o projeto Comunhão, e nesse projeto a gente tem trabalhado em primeiro lugar a comunhão com Deus, né? E a gente viu que a santidade e a santificação é um dos principais fatores para a nossa comunhão com Deus. E no fone de ouvido você tira esse ruído. Então você baixa aí, controla aqui. Vai baixando, vai baixando. Aí. Sim, não. Tira o. Tá bom. Tá ótimo. Então estamos pensando na comunhão com a gente mesmo. Como estar bem consigo mesmo. Se você não estiver bem com você mesmo, você não vai estar bem com ninguém, nem com Deus, nem com as pessoas que te amam mais, você não vai estar bem. E pensando nessa caminhada de comunhão consigo mesmo, a gente deve pensando em primeiro lugar sobre quem nós somos. Quem somos nós? Antes de aceitar o que as pessoas dizem de nós, ou mesmo nós mesmos pensarmos de nós mesmos, o que Deus fala, quem nós somos. Então nós vimos algumas coisas acerca a esse respeito de quem somos nós. Nós somos uma criatura especial, independentemente de qual seja o seu poder aquisitivo, o seu poder intelectual, você não tem menos valor do que qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer assim: se você pegar todo o ouro do mundo, imagina, todo o ouro do mundo, acho que não cabe aqui nessa sala, mas todo o ouro do mundo, paga a tua vida. Não paga a tua vida. Alguém costuma pegar assim, pega uma nota de 100, amassa, joga no chão, pisa, você quer essa nota? Porque apesar de amassada, ela não perdeu o valor. A vida humana, na perspectiva de Deus, é assim. Você pode ver o homem mais maltrapilho, mais jogado no mundo, na sarjeta. Ele tem tanto valor quanto aquele que está sentado lá no palácio do faraó. Às vezes até mais, né? Mas na perspectiva divina, todos nós temos um valor especial de Deus. Então, a partir desse princípio, você nunca pode se sentir menor do que qualquer que seja. As pessoas podem ter um monte de canudo pendurado assim na parede. A gente respeita isso, mas ela não tem mais valor do que você. Diante de Deus, não. E nós queremos a visão que seja de Deus. É o que nos basta. A sua mãe pode falar para você: você não presta. A tua esposa vai dizer: você não presta. Deus fala: verdade para cá, verdade para mim. Esse episódio do povo de Israel é bem interessante. Ele se passa nos capítulos 13 e 14. Eu não vou ler o texto todo porque é um texto longo, mas vou fazer alguns destaques dele. Esse texto começa com o início dizendo que
Deus mandou que Moisés constituísse 12 espias, eles iam entrar na terra prometida, e eles precisavam conhecer essa terra. Como é a terra? Se ela tinha realmente era boa, se a terra tinha muitos moradores, se a cidade era fortificada ou não. Então Moisés separou esses 12 espias e foram eles, né? Cada uma das tribos, são 12 tribos, né? E foram eles. Quando voltaram, eles voltaram dando relatório. Vamos ver aqui. Então, no 13:25 dá assim. Ao cabo de Números, né? 13:25. Ao cabo de 40 dias, voltaram e espiaram a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará. Acabas deram-lhe conta a eles e toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Observa que Deus falou: ia dar uma terra para eles que manaria leite e mel. Eles foram lá, constataram, realmente é uma terra que mana leite e mel. É claro que isso é figurado, né? Eles estavam dizendo que é uma terra muito próspera, muito frutífera, tipo o Brasil, né? Tudo isso plantado. E viram isso. No versículo 28, o povo, porém, que habita nessas terras é poderoso, e as cidades grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb, no versículo 30, então Caleb fez chamar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Agora observa: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles se sentiram gafanhotos. O gafanhoto que você pode pegar assim. Conhece gafanhoto? Conhece? Pode pegar assim. Então, eles chegaram numa terra muito bonita, terra, mas ali mora gigante. Homens muito altos. A cidade é muito fortificada. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não havia uma promessa de Deus que ele sentaria na terra. Deus já tinha dado prova de que ele tinha poder. Só ele ter libertado o povo do Egito já era uma grande prova, porque era pelo poder de Deus. Mas eles disseram: nós somos um gafanhoto. Libertando-se da síndrome de gafanhoto. Não sei se você já sentiu-se gafanhoto. Uma jutezinha menor. Você sentiu inferior? Já sentiu assim inferior? Isso é ruim, né? Isso não vem de Deus. Não vem dele. Ao ver da verdade, existem momentos, lugares, alguém tem mais conhecimento do que você em determinada área. Tudo bem, em determinada área. Mas como ser humano, não mesmo. Bem,
esse texto, ele me mostra, logo de início, assim, como cortar essa síndrome logo de imediato. Caleb tentou fazer isso logo de imediato. Então ele faz. Então Caleb fez cessar o povo. Fez calar o povo perante Moisés. Havia muitas palavras negativas. Não. Olha, eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Olha, a pessoa, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. É uma coisa muito boa. Mas eles começam a falar negativamente sobre a terra, vendo as impossibilidades. E quando você começa a ouvir muitas coisas contrárias, no sentido de diminuir a sua capacidade, diminuir a capacidade do povo que está com você, tem que fazer calar. Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa comunidade e nós tínhamos um desafio que era sair daquele lugar, comprar uma outra propriedade, tudo mais. Começamos a fazer campanha e o povo estava cooperando, mas pelos corredores tinha outras vozes. As vozes, não vai dar certo. E o povo estava contribuindo, mas eu não ouvi essa voz, mas estava transcorrendo. Pessoas que não eram nem da igreja, mas tinham um poder de influência ali, o parentesco. Resultado, eles estão lá até hoje, no mesmo lugar. Começa assim, falar negativamente, nós somos um povo tão fraquinho, nós somos tão pequenininho, minha igrejinha, tipo igrejinha, essa igreja é maior do que você pensa. Do ponto de vista prático, então, eu estive lá na sede, nós somos parte daquela igreja. Isso é um grupo daquela igreja. E se pensar por extensão maior, essa igreja está no mundo inteiro. Nós somos uma igreja que está no mundo inteiro, querido. Nunca diga minha igrejinha. A igreja é um caixotinhozinho assim, que você diz, não, Senhor, não deixa pensar dessa forma. Um dos maiores meios de disseminação, de enfraquecimento, incredulidade, covardia e sentimento de inferioridade é a palavra falada. Portanto, a melhor terapêutica para vencer este mal é fazer o disseminador calar-se. Ali eram 9, mais de 9. 10 contra 2. Era 10 contra 2. 10 contra 2. Quer dizer, proporcionalmente, a fala deles era muito maior, tinha muito mais influência do que aquele que estava, dos 2 que estavam. O que você vai ver que no final das contas, aquela turma toda do não vai dar certo, não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi aquele 2. Então, essa ideia de que a maioria, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre é assim, né? Nem sempre a democracia, aqui seria a democracia, né? Que vem seguir, nem sempre. Mas sim, o plano de Deus, a vontade de Deus. Marcos 3, 24 a 25, diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Nós vamos buscar sempre harmonia. Nós temos pensamentos diferentes, mas sempre vamos procurar encontrar um caminho que seja comum a todos. Porque se a gente se divide, a gente até procurando fazer com que a gente possa estar mais unido, não estar sempre no mesmo grupo,
Aqui não dá para ele distinguir muito bem grupos, mas a gente precisa estar interagindo mais entre um e outro. A ideia, inclusive, quando a gente fazer um multiglória, por exemplo, a irmã está sempre do meu lado, então não vai ficar perto de outra pessoa. Fabrício e Mônica está sempre assim. Então, quando estamos aqui, a gente pode se misturar um com o outro. Quando a gente está procurando fazer o pequeno grupo, é para que a gente possa estar se conhecer mais. Não é só estudo bíblico, é conversa, né? É comer umas bolachinhas, um chazinho, e a gente esteja assim, nos ajudando e assim nos unindo cada vez mais. Toda guerra, conflitos internos, pode deflagrar uma torrente de perdas que pode ser irreversíveis, irrecuperáveis, fatais, haja vista vidas que nelas perecem. Quando eu digo conflitos internos, estou dizendo que isso pode acontecer dentro da gente mesmo, quando eu nem tenho noção de que há coisas que me afetam, há coisas que me enfraquecem e há coisas que me fortalecem. Como eu estava dizendo anteriormente, a gente é formado por palavras, conceitos, que muitas vezes a gente nem lembra que esses conceitos estão dentro da gente. Não é muito incomum uma mãe, por exemplo, na hora da irritação, falar alguma coisa que não deveria para o filho. E às vezes para você não ter efeito algum, mas para aquela criança, aquilo pode fazer efeito por muitos anos, quem sabe até pela vida inteira dela. O fator subjacente à guerra é o exagero da vontade destrutiva para eliminar, para destruir, subjugar aquele que o ameaça e o impede de fazer a sua vontade. Geralmente, uma pessoa que quer destruir a outra pessoa, ela vai tentar eliminar as forças dessa pessoa. Nós vivemos uma guerra espiritual. Efésios capítulo 6 fala isso. Nós vivemos essa guerra espiritual. E uma das maneiras que Satanás tem para nos enfraquecer é jogando na nossa cara falhas nossas do passado. Entende? Ele vai tentar fazer isso. Lembra que você fez? Lembra? Conta-se uma história de que Martinho Lutero, que foi reformador da Igreja Católica, que surgiu a Igreja Protestante, diz que ele estava lá no gabinete dele e o diabo apareceu para ele, começou a jogar na cara de Lutero um monte de problema dele, um monte de pecado. Ele disse que estava lutando, todo o pecado que o diabo estava falando, ele estava lutando. Acabou o diabo, tem mais? Tem. Aí depois, ele falou, ok, terminei. Ele pegou aquilo, rasgou, jogou fora, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. O que o diabo está tentando é tirar as forças dele, é diminuí-lo, para que ele não se sinta capaz de fazer a obra de Deus. Então, o diabo vai sempre tentar tirar a força da gente, vai tentar sempre diminuir a cada um de nós. E o que? Qual é a nossa posição? Em nome de Jesus? Não. Porque é uma síndrome. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. Me chamo de síndrome. São vários sinais. Aí a pergunta que se diz, de que maneira aquele povo se chegou a se sentir gafanhoto? Ou seja, se sentir tão fraquinho assim. Bem, eles passaram 400 anos como escravos. Ou seja, eles não tinham forças para nada, não tinha condição de exigir nada, não tinha direito a nada. Só trabalho forçado e apanhar. A máxima que fazer era comer e dormir. Literalmente isso.
enfraquecendo. Enfraquece o indivíduo, deixa a pessoa fraca, porque viveu naquele sistema por muitos anos. Eu não sei assim, qual foi a condição de criação que cada um de nós tivemos. Não sei o que nós herdamos dos nossos antepassados. Não importa mais, como alguém diz, não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com aquilo que você fizeram de você, que você vai lidar com essas coisas. O que eu vou fazer com essas coisas que me fizeram, que eu vi tantas coisas ruins? Eu vou ficar me lamentando? Não. A partir de quando agora, o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alto. Entende? Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz o escritor aos Hebreus. Não dá, meus queridos irmãos, para ficar olhando. Tudo bem, teve vida difícil, teve lutas, passou necessidade, sim, mas você chegou até aqui e você se deparou com Jesus. Se você se deparou com Jesus, é daqui para frente. E não é à toa que um dos clássicos, uma das falas clássicas do Evangelho é aquele que está em Cristo. Coisas velhas. E eu vou dizer, irmão, isso é cada manhã, é cada dia. Não é ficar lá se lamentando. E o diabo aproveitando esses lamentos para jogar no teu ouvido um monte de coisa para você ver as coisas erradas e não olhar para a coisa que é certa. Essa será uma das coisas que vai se mostrar. O sintoma dessa síndrome de gafanhoto: focalização dos pontos que lhe são superior, desfocando-se das possibilidades. Ou seja, como é que ele se comporta? Bem, as cidades são fortificadas, os homens são muito altos, a terra parece que vai engolir a gente. Eles ficam presos nas coisas que são impedimentos. Toda vez que você se propõe a fazer uma coisa, principalmente para Deus, você pode fixar os seus olhos nos impedimentos. Se você ficar olhando para as coisas que são impedimentos, você não vai sair do lugar que está. Não vai. O povo é muito pequeno. Porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho saúde direito. Porque eu... Dá vontade de pegar esse. Só olha para os impedimentos, olha nas possibilidades. Quais são as possibilidades que nós temos? Não temos possibilidade nenhuma. Como não temos? Olha quem está com a gente. Olha quem está com a gente. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha quem está com a gente. Se é propósito de Deus, sigamos em frente. Segundo, o abandono dos alvos maiores mediante os desafios. O que eles fazem? Eles olha assim: o alvo é muito grande. Esquece isso. Instantemente é isso mesmo. Não, vamos voltar lá para o Egito, vamos voltar lá para Faraó. É bastante simples voltar para Faraó. Faraó, queremos ser escravos de novo. A gente gostava de ser escravo. Bate na gente, Faraó. Eu creio que a gente tem que ter sempre alvos maiores. É claro que a gente não vai super exagerar, né? Tipo, qual é o meu alvo agora? Meu alvo agora é fazer, até que dá para pensar em uma coisa assim. No tempo certo. Eu quero fazer um evento evangelístico lá na Vila Belmiro. Não foi pensando nisso, não. Acho que sabe. Mas eu estou exagerando, né? Eu não preciso pensar em Vila Belmiro. Eu posso pensar numa sala de festa,
maiores. Porque está se sentindo um gafanhoto, ele esquece dos alvos maiores e quer viver na mediocridade, né? Não, fica aqui, a gente está bonzinho aqui, não. Vamos ficar aqui no nosso cantinho, né? No nosso cantinho aqui, não, bem. A visão dos desafios maiores do que os alvos. Abandono dos alvos maiores mediante os desafios. Ele tem dificuldade de visualizar os milagres de Deus, mas não confia. Aliás, ele visualiza os milagres de Deus, mas não confia no Deus dos milagres. Deus pode fazer milagre, sim. Deus pode fazer milagre. Ele já fez milagre, fez milagre, sim. Mas ele não falou, não, aí é outra conversa, né? Ele falou que vocês herdariam a terra. Falou antes. Eu preciso crer, não apenas ver os milagres, mas crer, sobretudo, no Deus dos milagres. Diante do desafio, eles olham para si mesmos e não para Deus, que é maior. Como eu digo, se você se põe para fazer a obra de Deus e você se olha para o teu bolso, você não vai fazer a obra de Deus. Se você se dispõe a fazer a obra de Deus e olha para o teu braço, ou seja, para a sua saúde, você não vai fazer a obra de Deus. Se você se dispõe a fazer a obra de Deus e olha para a sua capacidade de conhecimento da palavra de Deus, você não vai fazer a obra de Deus. Porque você está olhando para si, não para Deus, que está acima de mim, de você e de tudo isso. Então eu preciso, ao me propor a fazer a obra de Deus, eu não preciso olhar para a minha capacidade. Eu tenho que olhar para a capacidade de Deus. É nele que nós nos guiamos, é nele que nós caminhamos, é sob a direção dele, não nas pessoas, entende? Quem pode ajudar? Se Deus dá a direção, querido, se Deus dá o alvo, então vamos seguir o alvo de Deus. Eles ali não. Eles olham para si mesmos, nós somos gafanhotos. Coitadinho. Até que se sentia, acho que ele tinha até que sentia grilo, aquele grilinho bem pequenininho. Vamos voltar para casa. A vontade de encostar essas pessoas, pegar a chinela, né? Acorda, rapaz. Acorda, a obra não é minha, a obra não é tua, a obra é do Todo-Poderoso. Se ele deu sonho, se ele deu propósito, então fomos. Nome de Jesus. E eles olham para eles mesmos e não para Deus que é maior do que eles. E eles então se alimentam então esse sentimento de inferioridade. Tem gente que gosta mesmo, né, de se sentir, né, coitadinho. Já lidou com pessoas que se sentem coitadinho, só fala de dor. Você vai conversar com ela, a pessoa, está doendo isso, está doendo aquilo, está doendo isso, está doendo aquilo. Está faltando isso, está faltando aquilo. Já viu aquela pessoa que olha a vida do lado avesso? Você chegar aqui, por exemplo, uma pessoa assim, ela vai chegar aqui, vai procurar algum defeito. Vai procurar algum defeito. E eu ainda não encontrei esse defeito. Não é possível. Que uma responsa para já você vai fazer isso. Não vai orar todo.
vê o contrário. Olha como gente assim para você ver. Você vai vir se lamentando a vida inteira, não há lugar nenhum. Alimenta esse sentimento de inferioridade. Pessoas assim cultivam a propaganda e propagam infâmia, caluniam, desacreditam, desonram e desprezam a bênção de Deus. É o quadro daquele povo ali. Eles chegaram ao ponto de vamos matar Moisés, vou pegar a pedra. No horário, o currículo deles todo, até chegar ali, né, todos os livramentos que Deus deu, aquele povo, ele não olha isso. Eles desonram e desprezam a bênção de Deus. Número 14:9, ele diz assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. É a fala daquele que crê nas promessas de Deus, que não se deixa ser carregado com qualquer sentimento de inferioridade, qualquer desprezo da palavra de Deus, com qualquer desafio que se pode se colocar diante de você. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Não tememos. O Senhor é com você. Não tema. Se Deus colocou no seu coração um propósito, não tema. Não tema, vá no nome de Jesus. Não se deixe olhar para os empecilhos, mas olha para as possibilidades. A promessa de Deus chegou até aqui, se confirmou? Se confirmou. Aqui está o fruto, está tudo aqui, está testemunho. Não, tá. Ah, não, mas vai dar. Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Esse é o homem que não deixou-se ser contaminado pela síndrome de gafanhoto, apesar da maioria estar contaminada, mas ele olhou para o Todo-Poderoso, viu as promessas de Deus, e aí ele tem a convicção, a certeza de que aquele que libertou ele lá do Egito, caminhou com eles no deserto, mostrou, provou que tudo estava se cumprindo. Então ele diz: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu acho bem interessante que esse Caleb, ele entrou na terra prometida, e aí quando estava para ele possuir a propriedade dele, ele chega para Josué e diz assim: hoje eu tenho, ele tinha na época, nessa época ele tinha 40 anos, hoje eu tenho 80 anos, mas a minha força continua a mesma. Tenho a força para subir, para voltar, para subir, para guerrear, para conquistar. Porque ele não perdeu as forças. Não é simplesmente a força física, é a força da fé. A certeza de que Deus daria condições a ele de conquistar tudo que ele pensou e viu e creu nas promessas de Deus. Fala a Deus que você não se sinta menor, nunca se sinta inferior a ninguém. Em nome de Jesus, não. A gente valoriza o médico, a gente valoriza o advogado, o juiz, mas ele achar que é melhor do que você e querer humilhar você, em nome de Jesus, não. Não mesmo. Você é um ser humano, imagem e semelhança de Deus. Ok? Infelizmente a gente vai encontrar até no meio evangélicos gente que se acha maior do que a outra. Tipo, sabe quem sou eu? Seu miserável pecador. O
miserável, um pecador. Como disse um certo pastor, porque nós, pastores das grandes igrejas, é um miserável pecador. A gente dá a glória de Deus como qualquer outro. Que Deus abençoe nossas vidas e possamos caminhar seguro de que você realmente tem valor maior que os homens possam te dar, maior que seus queridos possam te dar. É o valor que Deus me dá, é o valor que Deus te dá. Certo, Elidio? Certo? É isso mesmo. Vamos orar? Curva a cabeça. Rendemos de graças, Senhor, porque o Senhor, de um modo tão especial, o Senhor nos dá esse valor imenso, a ponto de, Senhor, deixar o teu trono de graça e chegar até nós para salvar cada um de nós. Nós não merecíamos nada do Senhor, pelo contrário, mas o teu amor foi tão grande, não só ao nos criar a imagem e semelhança sua, mas também para nos resgatar do poder das trevas, do poder do mal. Poderoso Deus, que cada um que está aqui possa sentir e saber que o Senhor ama a todos, e em especial aqueles que abrem o coração para o Senhor. Que o Senhor seja maravilhoso nesta igreja e através dela nós oramos